Meio-dia mais 57 minutos, a gente segue aqui com o nosso telejornal. Agora, hora das notícias do Legislativo, viu? Porque ontem aconteceu a primeira reunião da Frente Parlamentar da Advocacia de Campinas. O encontro aconteceu aqui no plenário da Câmara e definiu as entidades e organizações que vão participar. Acompanhe como foi. A Comissão de Educação e Esporte foi comandada pela vereadora Guida Calisto, que promoveu o debate sobre a educação infantil. A educação infantil no município, ela tem os profissionais que atuam nela para poder apoiar essa criança. As pessoas precisam entender que a educação infantil não é um depósito de criança. A educação infantil não é lugar das crianças brincar do ponto de vista pejorativo, porque a criança na educação infantil, ela aprende brincando. O brincar é um ato pedagógico que tem que ser valorizado, que tem que ser respeitado, tem que ser garantido. Ela aprende a partir da brincadeira, porque ela interage, ela discute relações, ela aprende. O espaço da educação infantil é um espaço muito rico, é uma etapa de uma educação especializada. A gente ainda enfrenta no contexto social, né, no campo da consciência social, a gente enfrenta as pessoas tendo um preconceito muito grande com a educação infantil. Muita gente, inclusive, você vê, em nenhum momento aqui foi falado, nas falas aqui, porque tinham majoritariamente profissionais de educação, em nenhum momento foi falado que aquele lugar é lugar para a criança estar quando a mãe trabalha. É óbvio que a gente tem que defender também isso, porque as mulheres trabalhadoras da nossa sociedade, elas precisam ter um local seguro para as nossas crianças. O lugar é um lugar de educação. E enquanto o espaço de educação, ela tem que ser respeitado como uma educação especializada. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e a gente faz de tudo para garantir esse espaço com a melhor qualidade possível. Para debater o tema, a comissão recebeu especialistas da área que falaram sobre a importância de valorizar este tipo de ensino e de que é direito das crianças, além de lembrarem da necessidade de valorização dos profissionais da área. Tem uma luta histórica, né, das agentes que são monitoras, as antigas monitoras e que são agentes de educação infantil, que é pela carreira. Não dá para a gente ter dois cargos dentro de uma sala de aula. A gente tem que ter um cargo que a gente debateu hoje, é o espaço da docência. Essa valorização vem nesse sentido. Porque, olha, um monitor, agente de educação infantil, que é o cargo que está ali tendo uma consideração de desvalorização por parte do poder público. Porque tem um professor, a pessoa, né, que é revestida do cargo de professor e com todos os seus direitos, garantias e deveres, e tem o monitor. Só que eles cumprem a mesma função. Um monitor, um professor e um monitora ou agente de educação infantil, eles cumprem a mesma função. Eles têm que planejar, eles têm que avaliar conjuntamente, eles têm que discutir, participar da construção do projeto político-pedagógico da educação. Tem separação em algum momento na organização ali dos trabalhos por conta da jornada. Uma luta de interesse geral, tanto que a população fez questão de participar. A gente gostaria muito que a secretaria, que a prefeitura, que o poder público apresentasse uma saída necessária, a contento, uma saída de fato que represente a nossa luta, mas que vai, por tudo que foi debatido aqui, que vai garantir uma educação de qualidade e vai valorizar muito as nossas crianças. A gente espera que a gente possa ter essa parceria junto com o poder público e quem sabe, é meu sonho, né, gente? Mas que daqui 2 anos, no final dessa gestão, desse biênio, a gente pode essa gestão dizendo que a gente avançou nessa discussão. Eu peço permissão para ler um breve relato de um educador homem, né, em que se espanta ao entrar no espaço da educação infantil e um educador homem iniciante que vai aprender a docência com as profissionais que estão ali já há bastante tempo. A criança de 4 anos, aí não são os bebês, vai dizer o seguinte para o professor, e aí é professor e professora, como somos todas professoras. Professor, sabia que você faz caras e bocas durante o dia? Aí o professor fica
perplexo com aquela questão. E aí o professor então pergunta, é? E como você reparou nisso? E aí a criança diz, olhando para você, consigo perceber quando você fica bravo, quando você não gosta de alguma coisa, quando você gosta de alguma coisa. Hoje, você fez uma careta que fez eu rir demais. E fecha parênteses. Então, assim, do momento, estão reparando nesse ano da educação infantil, nas profissionais que estão ali. Então, valorizar essas profissionais é urgente. Só uma correção, essa reportagem que você acabou de assistir foi da Comissão de Educação e Esporte, que promoveu o segundo encontro no ano para debater sobre a docência na educação infantil. Agora sim você vai acompanhar a reportagem da primeira reunião da Frente Parlamentar de Advocacia aqui de Campinas. Na primeira reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, que tem o vereador, ficou definido a participação das entidades, organizações e outros representantes da sociedade civil. Na abertura, o presidente da Câmara de Campinas deu boas-vindas aos presentes e enfatizou a importância da proposição do colega parlamentar. A Frente Parlamentar é uma iniciativa que foi incluída no nosso regimento interno, também por proposta do vereador Luiz Henrique Cirilo, e é uma experiência nova, é mais um instrumento legislativo que permite ampliar a participação, os canais de interação com a sociedade, para temas específicos. E, certamente, essa Frente Parlamentar trazer muitos debates, muitas discussões e, a partir desses encontros, de repente, surgirem ideias para aprimoramento da legislação municipal ou outras ações, não só para fortalecimento, reconhecimento da categoria profissional, né, da advocacia, também como contribuir para a melhoria da legislação e do nosso município. Autoridades que fizeram parte da mesa parabenizaram a iniciativa e falaram do papel do advogado, das organizações de classe para o acesso à justiça e o exercício do direito. Qual é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil? A ordem não é somente de uma classe, como nós temos na classe dos médicos, dos engenheiros e arquitetos e tantas outras atividades profissionais. A ordem tem um mandamento legal e constitucional, em que a ordem tem, diferentemente desses órgãos, um papel de defesa do Estado democrático de direito. A lei determina, pela legislação, uma determinação que nós devemos pugnar pela boa aplicação da lei, a rápida administração da justiça e tantos outros mandamentos que a lei e a Constituição nos asseguram através de preceito constitucional é indispensável para a administração da justiça. Queiram ou não alguns incautos que de vez em quando buscam justificar a presença do advogado muito mais como aquele que atrapalha a relação processual. Muito bem, eu digo então que a importância do papel da advocacia perante a nossa sociedade é um ponto de destaque, pois o advogado possui não apenas esse papel profissional no universo social, mas expressão na construção do Estado democrático de direito e colabora diretamente para o equilíbrio do tecido social. A advocacia é uma função essencial para a administração da justiça. É um tripé. Não existe justiça sem advocacia. Tanto é que, salvo lá o juizado especial em pequenas causas, para se chegar
para se obter a prestação jurisdicional, só se consegue por intermédio do advogado. E a advocacia precisa ser elevada. Não resta que existem alguns poucos na advocacia, no Ministério Público, na Justiça, estamos falando agora mesmo, que não tem esse vigor, não tem esse caráter que tem, por exemplo, meu amigo Luiz Henrique Cirilo. Mas são pouquíssimos. E não podemos generalizar. Nós temos que extirpar esses poucos, seja lá ou seja aqui no Judiciário. Independentemente, né, de como cada um de nós chegou ao seu cargo, à sua representação, conseguimos realizar todas as discussárias, conduzir e ouvir atentamente tudo que a advocacia nos coloca e, em especial, nos movimentarmos para que nós tenhamos esses espaços, essas oportunidades, esses espaços, para concentrarmos esses ideais, essas expectativas. Com certeza, conte conosco da OAB Campinas para essa escuta ativa, para essa interlocução, porque, como sabemos e sempre dizemos, a garantia das prerrogativas é a garantia do cidadão. O prefeito Dário Saad falou que a frente parlamentar será de suma importância na justiça e ao direito. Eu acredito que essa frente parlamentar pode ser um importante canal de discussão, fórum de discussão de todos os movimentos que já existem aqui na cidade de Campinas, para melhorar, primeiro, o acesso da população à justiça. O acesso da população à justiça é fundamental para que os seus direitos básicos sejam garantidos. E também garantir as prerrogativas dos advogados, que é fundamental para que a justiça possa ser feita. Nós vivemos numa democracia que muitas vezes se fragiliza, muitas vezes passa alguns riscos, mas buscam garantir o Estado de Direito em nosso país. Ao final, Cirilo reiterou a atuação da frente parlamentar e a contribuição do trabalho para toda a sociedade. A frente parlamentar tem esse objetivo de trazer autoridades dos mais diversos setores jurídicos para que nós possamos minimizar esse distanciamento, algumas deficiências que ocorrem, inclusive de relacionamento, prestação de serviço à sociedade civil, para que possamos efetivamente, como corpo legislativo, exercer o papel a que se destina, que é atender a população. Já está marcado, então, um segundo encontro. Eu queria que o senhor falasse dos objetivos aí desse próximo reunião de trabalho. A próxima reunião já está marcada para o dia 13 de abril, às 10 horas da manhã, nesse plenário da Câmara Municipal, onde nós já vamos começar, sem discursos, começar a trabalhar. Vamos pegar as várias temáticas que irão ser apresentadas para que possamos envolver a sociedade civil, envolver os advogados que queiram dela participar, para que possa realmente surtir o efeito esperado que é esse trabalho tão nobre que a frente parlamentar se propõe a fazer. A gente segue repercutindo aqui as reuniões que aconteceram ontem no plenário da Câmara Municipal e a construção de uma carta de reivindicação das mulheres foi o tema da reunião da Comissão da Mulher na noite de ontem. A Comissão Permanente da Mulher realizou sua primária do ano. A vereadora Mariana Conte presidiu o encontro com a pauta da construção coletiva de uma carta de reivindicações com os movimentos de mulheres. E nós convocamos para discutir a pauta que foi elaborada no movimento feminista, no movimento que organizou o 8 de março aqui em Campinas. E a intenção é a gente debater, discutir essa pauta e formalizar essa pauta na prefeitura como uma reivindicação do movimento de mulheres. No começo
A parlamentar elencou diversos temas que seriam analisados durante a reunião. A vereadora Paola Miguel fez sua contribuição, acrescentando reivindicações à futura carta. Tem algumas considerações para serem feitas, né? Principalmente quando a gente pensa, né, já iniciando, sobre a equipe do CEAMO, né? Eu acredito que a gente tenha um grande problema pelo fato de ser na região central, né? Então, a minha sugestão seria que a gente tivesse um CEAMA distrital, né? Que a gente pudesse levá-lo para a região do Campo Grande, do Ouro Verde, né? Para Sousas, porque eu acho que isso facilita muito o primeiro atendimento. Ou então que a gente tiver dentro do CRAS, né, que já são regionalizados. A gente tem hoje a criação de um novo distrito, né, que é a região sul-leste, né, então dividindo o Distrito Sul, que é um distrito muito grande. Então, isso facilitaria muito para que você não tivesse que se deslocar até o centro. Então, se você mora na região, por exemplo, do Campo Belo, do Vida Nova, que são regiões extremamente afastadas, você conseguiria ter essa facilitação de acesso a esse primeiro atendimento. Ampliação da Delegacia da Mulher, Rede CEAMO, combate à violência obstétrica, implantação da Casa da Mulher Brasileira foram alguns dos pontos levantados. A vereadora Guida Calisto ainda falou sobre a questão da moradia popular. Tá? A maioria das nossas mulheres, das mulheres periféricas, são mulheres mães solo, são mulheres sozinhas, são mulheres que elas têm que trabalhar. E a gente sabe que quando a gente vai visitar os núcleos, as comunidades, os territórios, né, com maior vulnerabilidade, a gente vê que são as mulheres, é gigantesco a diferença quando a gente vê essa condição, essa situação. Então, a gente precisa, o poder público aqui de Campinas tem condição para isso. A gente precisa, eu acho que, aprofundar a cobrança, sabe, para que possa apresentar aqui, né, um programa habitacional popular para atender as nossas mulheres. O debate contou com bastante participação da plateia presente e encerrou com encaminhamentos. Essa carta de indicações é uma continuidade da organização que a gente teve do Movimento de Mulheres de Campinas, que se organizou para o ato do 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, nós achamos importante que a Comissão da Mulher recepcionasse as contribuições, as propostas desses movimentos, entidades, que apresentam as demandas aí das mulheres de Campinas para a Prefeitura Municipal. Então, a gente tem esses encaminhamentos e vamos fazer a entrega para a Prefeitura, porque faz, né, em grande medida, a maior parte dos elementos aqui colocados demandam, então, ações do Executivo para que a gente tenha, de fato, o acesso das mulheres a esses serviços públicos. Eu avaliei que foi uma reunião muito importante, com muita participação, com perspectivas, olhares de mulheres que estão na realidade, que vivem, convivem e fazem trabalho com outras mulheres. Então, acho que foi uma reunião muito representativa. Lembrando que essas 3 reuniões que aconteceram ontem, a da Frente Parlamentar da Advocacia de Campinas, a reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte e esta reunião da Comissão Permanente da Mulher estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba escrito ao vivo, você clica lá e você consegue rever as 3 reuniões, ou se você perdeu algum ponto, também você consegue assistir. Então vá até o YouTube da TV Câmara Campinas e confira os nossos eventos. Por falar em reunião, hoje à tarde, daqui a pouco, viu, às 3 horas da tarde, acontece uma audiência pública, é a 6ª do ano aqui de 2023, que vai debater a implantação do sistema BRT nos corredores Ouro Verde e também Campo Grande. Essa iniciativa é do vereador Rodrigo da Farmadic. Então, daqui a pouco, praticamente coladinho aqui com o nosso telejornal, tem esta audiência pública que vai debater, então, a implantação do sistema BRT aqui na cidade de Campinas.
1h mais 17, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque na 12ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram a moção de protesto de autoria do vereador professor Alberto. Ele e os demais parlamentares repudiaram o ato de 3 universitárias da cidade de Bauru que debocharam de uma colega de sala de aula por ela ter 44 anos. O parlamentar comentou o assunto. Bullying. E, segundo lugar, é tão absurdo, porque hoje as pessoas estão indo mais tardiamente na universidade porque não tiveram oportunidade de estudar. Então tem muita gente que está voltando, isso é muito bom, nós temos que incentivar isso. E tem mais um detalhe que eu acho que essas menininhas não perceberam. A população está envelhecendo, está diminuindo a natalidade e nós vamos ter um número de pessoas de terceira idade muito maior do que a de jovens. Então, será natural em todos os setores terem pessoas com mais idade. Então, eu realmente, como professor, como pedagogo, eu achei um tremendo absurdo. Essas meninas, elas são jovens, há a possibilidade, eu ainda tenho esperança que elas consigam compreender o absurdo de fazer um bullying. Uma pessoa que está se esforçando, deve ter sacrificado tantas coisas. Claro que a gente gostaria de estar na universidade na faixa etária o mais jovem possível, mas a vida não é assim, a vida é muito difícil. Então eu estou apresentando essa moção de protesto contra esse absurdo dessas meninas que gravaram um vídeo debochando de uma estudante que é companheira delas pelo fato de ter mais idade do que elas. O vereador Igor Diego protocolou uma indicação ao Executivo solicitando reposição de médicos no Centro de Saúde do Jardim Bassoli. Igor Diego protocolou uma indicação sobre reposição de uma médica na unidade de saúde do Jardim Bassoli. O parlamentar detalhou a demanda. Nós temos a unidade do Jardim Bassoli, onde tínhamos uma médica da família, e essa médica teve uma ascensão profissional, passou em um novo concurso, vai assumir novas responsabilidades, e a unidade acabou sendo desassistida, onde está tendo uma mobilização intensa da comunidade, solicitando uma reposição de maneira emergencial. E até o momento, a Secretaria de Saúde ainda não conseguiu trazer um novo profissional para atender a comunidade. Comentar essa situação na unidade deixa comprometido o atendimento. A situação fica totalmente comprometida sem essa médica, uma vez que ela era a única médica ali que fazia todo atendimento para aquela região bem populosa do distrito do Campo Grande. Existe também a distância, a localidade que dificulta a reposição dos médicos. Então eu fiz um documento solicitando à Prefeitura informações, como que será feito o planejamento, quais medidas serão adotadas via concurso, será feito uma parceria junto ao Programa Federal de Mais Médicos, enfim, alguma maneira, algum mecanismo precisa ser feito para que a população possa ser assistida. O Centro de Saúde do Jardim Bassoli fica na região noroeste da cidade. Atende aproximadamente 10 mil moradores e foi um investimento de quase 3 milhões de reais da Prefeitura. O parlamentar aguarda um retorno do Executivo para que a população não fique sem atendimento. Por ser uma unidade básica de saúde, a gente sabe que a primeira porta de atendimento da saúde é no centro de saúde, no famoso postinho. Quando ele não encontra esse médico ali, ele acaba indo para a UPA, onde não é o lugar ideal para ele ter esse atendimento. Então, eu tenho o meu compromisso, a população do Campo Grande, em especial do Bassoli, para a gente acompanhar até o fim e trazer uma solução junto ao Executivo. E olha só, tendo em vista as etapas que já foram concluídas do BRT, tanto no distrito do Ouro Verde quanto no distrito do Campo Grande, o vereador Otto Alejandro solicitou informações sobre a falta de iluminação na região.
O vereador Otto Alejandro protocolou na Câmara Municipal um requerimento de informações à Prefeitura de Campinas sobre as condições de iluminação no corredor do BRT, nas regiões do Ouro Verde e Campo Grande. Nós fizemos esse requerimento para a Prefeitura, questionando o porquê ainda não está ligado toda a iluminação dos corredores BOI e também da Amoreiras. Toda a ligação, os postes com iluminação de LED já foram instaladas nos 2 corredores. E por que não foi ligado? Um dos principais questionamentos apresentados pelo parlamentar é a previsão para a ligação dos postes de todos os trechos aqui do BRT. Ele também quer saber se ainda existe algo a ser instalado e o que justificaria esse serviço. Sendo furtada constantemente, porque está desligada, acaba os vândalos, os marginais, têm roubado os fios. Então, se ficar ligado, com certeza, além de trazer a segurança, vai evitar que esses marginais roubem ali a iluminação, que é essa iluminação de LED. Ele ressalta que locais com iluminação trazem segurança para os trabalhadores e pedestres. Segurança pública, sim, principalmente nos trechos onde a iluminação é precária. Nós temos ali próximo da Rui Rodrigues, antes de chegar um pouco no Hospital Ouro Verde, no Terminal Ouro Verde, é muito escuro. Então, tem causado acidentes por conta da escuridão e principalmente também os assaltos acontecendo nos pontos de ônibus. No mesmo requerimento a gente está pedindo para que seja ligado imediatamente e não espere o BRT para poder ligar essa iluminação de LED. Por conta da pandemia da Covid-19, por um bom tempo, a gente não conseguiu se reunir presencialmente. Os encontros, as reuniões, tudo era feito de maneira virtual. Aqui no Legislativo, os trabalhos não pararam. Com a ajuda da internet, diversos projetos de lei foram aprovados. E chegou um momento, conforme a pandemia ia ficando para trás por conta da vacinação, que os encontros voltaram a acontecer presencialmente. Só que havia uma reforma sendo realizada aqui na Câmara Municipal. Com isso, foi necessário ir em busca de um espaço para receber vereadores e a população. O Teatro Bento Quirino foi o escolhido e entrou para a história. É isso que você vai conferir agora na nossa reportagem especial. Relembre como foram os meses em que o teatro virou a Casa de Lei. Um espaço que faz parte da história de Campinas. Só que dá para imaginar que antes de levar cultura à população, este lugar abrigava famílias. Não parece, mas o Teatro Bento Quirino surgiu a partir de 3 casas. Nós fizemos uma consulta com o DEPAC, a gente constatou que as 2 casas de frente para a Rua Lusitana estavam em processo de tombamento. Então, elas não poderiam ser demolidas totalmente. E uma rua aqui atrás, na lateral, na Marechal Deodoro, não tinha interesse, poderia ser demolida totalmente. E aí, com outras consultas que nós fizemos, se nós poderíamos demolir parcialmente as casas, deixando as fachadas preservadas, mantendo as fachadas, mantendo os mesmos desenhos das janelas. E aí o Conselho nos deu uma resposta que sim. E aí a gente foi contratado, acabamos sendo contratados pelo Colégio Batista e pela Igreja Batista de Campinas e fizemos o projeto e fizemos a aprovação. Depois todo o projeto executivo e fizemos um acompanhamento da parte de arquitetura da obra. E que obra? O que era para ser um auditório virou tempos depois o Teatro Bento Quirino. Aqui aconteciam diversas apresentações dos alunos do antigo colégio que levava o mesmo nome. O arquiteto responsável pela obra lembra da utilização do espaço que projetou com tanta dedicação. E atividades diversas
tanto educativas como atividades culturais dos alunos do colégio. Então, era amplamente utilizado. A parte de baixo, aqui abaixo do auditório, nós temos umas salas e era utilizado pela parte administrativa do colégio. Então, tinha os setores administrativos, departamento pessoal, contas a pagar, contas a receber, eram feitos nesse prédio também. Então, esse prédio tinha uma ampla utilização. Utilização que chegou ao fim após mudanças promovidas pela escola mantenedora do teatro. Em 2021, o Executivo de Campinas comprou o Teatro Bento Quirino com o objetivo de levar ainda mais cultura e educação à sociedade. Mas até que o serviço começasse a funcionar, o espaço foi cedido ao Legislativo. Devido à pandemia de Covid-19, os 33 parlamentares da Câmara de Campinas só se reuniam pelo virtual. Era preciso voltar às reuniões presenciais, mas tinha a reforma do plenário da Casa de Leis, que estava sendo realizada sob a presidência do vereador Zé Carlos, que negociou o novo espaço. A gente ainda estava vivendo um momento de pandemia e iniciou-se as obras aqui na Câmara Municipal, logo no início do ano, e nós tentamos, né, como estavam em reforma aqui na Câmara, nós tentamos porque a pedido de outros vereadores, muitos vereadores, queriam que retomássemos as sessões presenciais. Mas isso não era possível por conta da reforma tanto da presidência, da sala da presidência, como no teatro, no plenário, ali no anfiteatro do plenário, vamos dizer assim. Porque quando nós já chegamos aqui, já existia um processo em andamento de reforço das lajes, então a gente teve que obedecer esse cronograma e a gente não tinha um espaço adequado para que a gente voltasse a fazer as reuniões ordinárias e também as das comissões presenciais. O aval para a mudança ocorreu após a votação de um requerimento da mesa diretora. Nós tentamos, na época, o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que mandou um ofício retornando, enviamos um ofício para eles solicitando se eles pudessem nos emprestar aquele teatro, que eles têm 2 teatros muito grandes, que daria para a gente fazer o nosso plenário. E eles nos retornou, tem um ofício aqui na casa, que não seria possível por falta de AVCB. Eles não tinham AVCB do bombeiro, então nós partimos para outros locais, como a Polícia Militar, que também falou da impossibilidade de estar cedendo o espaço. Não informou o motivo, mas falou que não seria possível ceder o espaço deles diante de tantas atividades que eles têm lá naquele espaço. Eles só disseram isso, que tinha muitas atividades e não seria possível nos ceder o espaço do teatro deles lá. É um teatro muito grande e bonito que dava para a gente fazer as nossas reuniões. Aí nós solicitamos, soubemos que a Prefeitura tinha adquirido o Bento Quirino, fomos até o prefeito Dário Saad, que prontamente nos mostrou o teatro, deve ter imagem aqui da TV Câmara, que mostra como é que estava o estado daquele teatro. A própria Prefeitura fez as reformas a nosso pedido, de acordo que atendesse a nossa demanda, aquilo que era possível para a gente manter tanto as comissões permanentes, como também as reuniões ordinárias. O espaço que se deteriorou com o tempo foi transformado em pouquíssimos meses. A reforma foi realizada por etapas. A primeira fase focou na recuperação estrutural de pavimentos do prédio e nos principais concertos de vigas e colunas. Tudo foi acompanhado por Zé Carlos e também por funcionários do Legislativo. Os técnicos daqui da Câmara, diretorias, todos estiveram envolvidos nessa reforma do Teatro Bento Quirino. O secretário, sob o comando do prefeito Dário Saad, o secretário Ernesto Paulello, disponibilizou os seus funcionários, né, os seus técnicos. A Secretaria de Saúde também colocou seus engenheiros à disposição, onde foi sendo orientado pelos nossos funcionários aqui da casa, para que houvesse essa reforma. Todo o investimento da Prefeitura foi de aproximadamente R$ 836 mil.
parte estrutural pronta, hora de deixar o Teatro Bento Quirino tecnológico. Fiação, internet, telão, tudo foi necessário levar para lá. Um desafio e tanto. Era um prédio, né, que não era a finalidade original dele, né, então diversos pontos da estrutura dele a gente teve que implementar, transformar para poder fazer acontecer. Tanto lá em cima, que era onde aconteciam as sessões, para poder ter o painel, ter o ambiente para os vereadores poderem utilizar, e também nas partes de baixo, lá onde estavam os setores de apoio. Então, tanto a parte da comunicação, da presidência, o setor legislativo, que trabalhavam em conjunto com o plenário, eles também tinham que ter a estrutura de computadores, de rede e de recursos para poderem ativar. E como era um espaço vazio embaixo, então a gente teve que implantar bastante coisa por lá. E enquanto a TI fazia as instalações necessárias, lá estava a equipe da TV Câmara Campinas também fazendo a transformação do lugar. No fundo do teatro foi instalado o switcher, de onde foi possível fazer as transmissões ao vivo de todas as reuniões. Nós montamos todo o processo de transmissão, desde um switcher, de uma master ali com o switcher, os equipamentos de corte, câmeras robóticas, até a parte de áudio, né? Então nós montamos tudo que foi em relação a uma transmissão, como se fosse realmente um plenário ali. E antes da primeira reunião ordinária, era preciso testar os equipamentos e já valendo. No dia 6 de março de 2022, a jornalista da TV Câmara Campinas, Mirna Abreu, surgiu na telinha da TV por mais de 1 hora, ao vivo, mostrando toda a estrutura montada para transformar o Teatro Bento Quirino na Casa de Leis de Campinas. Olha só, você que acompanha aqui a reunião vai ter todo esse visual através das nossas robóticas da TV Câmara Campinas para você acompanhar tanto a visão da mesa da Câmara, quanto aqui dos parlamentares que estiverem participando das reuniões. Até que em 9 de maio, a primeira reunião dos vereadores aconteceu, ainda sendo extraordinária e sem presença do público. Hoje nós estamos ainda fazendo teste, hoje, quarta-feira, nesse local, nesse novo local, onde nós vamos estar, se Deus quiser, a partir da semana que vem, com as nossas reuniões extraordinárias no período noturno. Foi no dia 16 do mesmo mês que as portas foram abertas à população, que marcou presença nas reuniões realizadas pelo Legislativo. E a cada encontro, mais melhorias foram feitas. Neste período, a Câmara ganhou o Plenário Web. A gente estava finalizando o desenvolvimento desse novo software aqui da casa, desenvolvido internamente aqui pela Câmara. E como ele envolvia instalar e implantar os terminais e os demais equipamentos do Plenário Web, a gente aproveitou o intervalo do recesso do ano passado, que foi em julho, para poder fazer a instalação e a configuração de todos os terminais, a parte que controla o tempo, o cronômetro, a campainha, os microfones, tudo isso de forma integrada. Um trabalho bastante intenso que envolveu toda a equipe, né? Sim, a gente dedicou bastante esforço para isso, aqui as diversas coordenadorias que compõem a diretoria, então a gente tem uma coordenadoria especializada em sistemas de informação, tem uma especializada em infraestrutura e redes e telecomunicações, e também a de atendimento ao usuário. Então todas elas tiveram o seu papel para poder conseguir concluir essa tarefa. E quando não aconteciam reuniões, o espaço virava estúdio. Programas como Questão de Ordem e o Em Pauta foram transmitidos ao vivo daqui. São programas que nós gravávamos aqui antigamente, né? E como nós precisávamos trabalhar dentro do Teatro Bento Quirino, nós colocamos e adaptamos todas as necessidades para a execução dos programas. Situações inusitadas também foram registradas. A energia elétrica simplesmente foi cortada minutos antes de ter início a sessão ordinária. A prefeitura tinha acabado de adquirir. Existiam as contas pendentes. E quando a CPFL percebeu que o relógio voltou a funcionar, ele não tinha sido cortado, tinha sido suspensa, mas não cortada a energia. Aí eles foram lá e cortaram, mas de pronto já restabeleceram. Eu conversei com o pessoal da CPFL, que foi muito solícito,
e imediatamente nós não ficamos nem um dia sem, só ficamos momentaneamente sem energia, mas tudo foi resolvido. E a prefeitura também não sabia que tinha contas atrasadas, mas foi resolvido. Graças a Deus, foi um percalço no nosso caminho, mas que foi resolvido o mais rápido possível. Parte da história do Legislativo foi construída aqui. Após 11 anos, os campineiros viram a volta de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo a vereadora Mariana Conte como presidente. A CPI para investigar ações violentas de grupos nazistas e fascistas em Campinas foi aberta durante RO, realizada no plenário, e também teve seu primeiro encontro aqui. Que tem como objetivo a investigação de ações violentas e também de ameaças de ações violentas por parte de grupos declaradamente fascistas, neofascistas e neonazistas. Ainda em sessão ordinária, foi aberta a CPI para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, presidida por Paulo Gaspar, o que culminou com o afastamento de Zé Carlos da presidência, alvo de investigação também pelo Ministério Público por suspeita de cobrar propina para manter contratos com empresas que prestavam serviço à Câmara. Bem-vindos à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento número 1626/2022, processo 237-203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas, envolvendo vantagens indevidas para a manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Com isso, a cidade de Campinas viu pela primeira vez na história a Câmara de Vereadores ter uma mulher na presidência, a parlamentar Débora Palermo. Foi uma grande honra, né? Ser a primeira mulher, em 224 anos, a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara. Foi uma honra, mas não foi fácil, porque foi num período de crise, a casa desgastada, né? Com toda a situação, mas que a gente conseguiu levar os 4 meses com muita tranquilidade, votar todos os projetos em ordem, né? Foi uma experiência muito rica. O Teatro Bento Quirino foi palco de diversos acontecimentos que mexeram diretamente com a vida da população. Só aqui foram aprovados vários projetos de lei. Tiveram ainda as emendas impositivas, um marco para a história de Campinas. Pela primeira vez também, os vereadores da cidade puderam protocolar as emendas impositivas para a lei orçamentária do ano seguinte. Cada parlamentar destinou 2,6 milhões para suas emendas impositivas, sendo pelo menos 50% direcionados para a área da saúde. Votos apurados. Vereador Luiz Rossini, 21 votos. Vereadora Guida Calisto, 5 votos. Vereadora Débora Palermo, 3 votos. Vereador Marrom Cunha, 1 voto. Os vereadores eleitos que irão compor a mesa diretora e a corregedoria nos próximos 2 anos são: presidente, vereador Luiz Carlos Rossini. E no dia 21 de dezembro, a população acompanhou ao vivo a escolha do novo presidente da Câmara. Com 21 votos, Luiz Rossini, do Partido Verde, foi escolhido para comandar o Legislativo durante o biênio 2023-2024. Muito trabalho, arregaçar a manga e trabalhar. Eu me preparei para esse momento, eu sei a responsabilidade que é ser presidente da Câmara, eu sei dos desafios que estão colocados, né? Eu peço a Deus sabedoria, discernimento e força para poder cumprir essa tarefa com honradez, com muita seriedade e, acima de tudo, transparência.
Assim que assumiu a presidência, Rossini finalizou as reformas do plenário e do plenarinho, tornando possível a volta das reuniões para o prédio da Câmara já no dia 1º de fevereiro de 2023. Informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Luiz Carlos Rossini, nós temos 26 vereadores presentes. Com 26 vereadores presentes, a quórum, declaro então aberta a presente reunião ordinária da Câmara. De volta à casa, mas sem esquecer do lugar que uniu parlamentares e povo durante 8 meses e meio. No total, foram 48 reuniões ordinárias e mais de 200 reuniões de comissões e solenes. Sem dúvida, entrou para os anais da Câmara Municipal de Campinas, né? E nós, durante quase um ano, funcionamos a Câmara aqui, né? As sessões aconteceram nesse espaço, que, aliás, foi uma oportunidade rica. Eu não conhecia, e muita gente da cidade de Campinas talvez não conheça esse espaço. Foi uma oportunidade de mostrar para a cidade que agora a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, vai utilizar esse equipamento como um equipamento público, né? Que vai ajudar muito na formação, na capacitação de toda a rede municipal de educação e, obviamente, oferecendo para outras opções aí de uso de utilidade pública. Agora, o Teatro Bento Quirino volta ao Executivo. O local será ocupado pela Secretaria de Educação. A chave foi entregue pelo próprio Rossini no dia 10 de março a José Tadeu Jorge, secretário municipal de Educação. Esse espaço foi adquirido pela Secretaria de Educação porque é um espaço muito importante no conceito de escola integral, de ensino fundamental, que prevê obrigatoriamente atividades artísticas dentro do contexto das aulas. E aqui é o espaço por excelência, com esse palco, com esse auditório, para termos música, teatro, danças e outras manifestações artísticas, para que os alunos possam conhecê-las, entendê-las e, portanto, agregar conhecimento no conjunto daquilo que eles estudam no ensino fundamental. Publicamente, nós viemos hoje devolver as chaves ao secretário de Educação e agradecer, em nome de todos os vereadores da Câmara da População de Campinas, a gentileza deles terem cedido e permitido que a Câmara funcionasse aqui por quase um ano. Então, nosso muito obrigado ao prefeito Dario Saad, ao professor José Tadeu Jorge, que é o nosso secretário de Educação, a toda a sua equipe, que sempre foi muito solícita, pronta a nos atender, né? E a partir de hoje, então, a casa retoma a seu verdadeiro dono.